Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Roda de Conversa, uma rede de apoio para a comunidade escolar. Iniciativa da Creche Escola Sagrada Família. O objetivo é levar para você que está em casa, pai, mãe, responsável, professor, aluno, aquelas pessoas que acompanham todo o processo educacional, com o máximo de informação clara, direta e objetiva. 30 minutinhos de puro esclarecimento, bem direto ao que nós precisamos. Hoje nós vamos falar do tema abuso familiar. Estamos aqui com a professora, psicóloga, escritora Luciane Mina, além de ter a técnica do desabuse-se. Desabuse-se? O que é isso, Mina? Fala pra gente aí, explica aí o que que é isso. Oi, Arthur. É uma ferramenta nova dentro do lidar com os excessos internos do indivíduo. Até aqui se falava muito do abuso físico, né, ou do abuso emocional, mas nós temos abusos em outras instâncias. E esses abusos fazem com que a gente tenha consequências sérias dentro de casa. Muito mais sérias ainda no ambiente de trabalho. Por quê? São situações que são vividas, são situações que não são gerenciadas, não são enfrentadas, sabe, engole sapo? Então, eu passo por uma questão onde eu ganho 5 e gasto 20. Isso é um abuso financeiro. Eu passo por um lugar onde eu acredito em XY, mas a minha religião me obriga a abrir mão de XYZ. Então, eu passo por um abuso religioso. Hoje nós temos o cyberabuso, né? São pessoas que têm o prazer de entrar numa postagem apenas tão somente para criticar, ou pior, né, eu já passei por uma situação dessa, eu coloquei uma postagem onde eu dizia que o amor da minha vida tinha falecido e a pessoa não leu, e ela disse: "Parabéns, Luciane, por essa pessoa", né. Então ela não leu. E eu falei: "Eu agradeço pelo amor da minha vida, mas ela morreu". "Ai, Luciane, desculpa". Então, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer e nós precisamos qualificar profissionais para colocar a mão dentro dessa caixa de gordura que está acumulando situações emocionais, profissionais, e cada uma das pessoas que enfrenta essas situações, ela guarda na sua caixinha. Ela não fala que ela, cometeu excesso, ou seja, ela foi ou abusador do outro ou de si mesmo, sofreu excesso, foi abusada de alguma forma. Esse é um assunto que é pouco falado, muito pouco explorado, mas extremamente sentido. Então você percebe crianças que têm uma reação agressiva, mas ninguém sabe de onde que vem. Você percebe uma família, onde um dos progenitores tem uma reação além do que está acontecendo, e quando você vai chegar mais perto, você descobre que lá atrás esse indivíduo atravessou questões tão sérias ou mais do que o que está acontecendo, e ele não está respondendo à situação que está se apresentando, ele está respondendo ao que foi feito lá atrás, né. Então, quando a gente traz o tema desabuse-se, é conseguir de uma forma amorosa, responsável e extremamente precisa. Sabe quando você pega uma pinça e precisa ir lá naquele lugarzinho para não detonar o em volta? Você precisa tirar essa informação ou ressignificar ou reconfigurar. E é isso que o desabuse-se nos habilita. Muito legal. Eu confesso que eu não conhecia, se você não conhece, mais um momento de conhecimento. Mas estamos falando de abuso familiar, né, e muitas pessoas acham que quando a gente fala de abuso familiar, estamos falando de questões só físicas. E sabemos que toda a parte emocional, psicológica,
e até virtual, como você colocou, né, dentro do cyberbullying, principalmente, que a gente vem vivendo, infelizmente, uma onda da internet onde nossos jovens perderam o controle e os seus limites, o mesmo que vem acontecendo presencialmente. Então, quando a gente fala da forma como a família trata seus filhos, né, ou algum responsável, fala de forma grosseira, ou rebaixa aquela criança, denigre aquela criança, tem falas negativas, a gente costuma dizer que a palavra tem poder, não é isso? Perfeito. Tudo é energia na vida, tudo que nós mandamos para outra pessoa é energia. Então, se você fala que seu filho não vai conseguir, que ele é um burro, que ele não consegue ser melhor do que ninguém, que não adianta estudar, isso tudo são palavras que nós devemos evitar em dirigir aos nossos filhos, porque aquele momento é o momento que a criança está absorvendo tudo e ele precisa estar com a mente dele sempre vibrando para o positivo, para cima, para ele ser um vencedor. Como nós já falamos em outros capítulos aqui, a educação é um processo longo e doloroso, demora, precisa de tempo, né? Mas a professora nos trouxe números que vocês vão ficar alarmados como eu fiquei. Então, professora, diz pra gente aí o que que o mundo está falando da violência familiar. Eu quero sinalizar o seguinte: o que não vira amor vai virar trauma, tá? E aí é importante que a gente tenha cuidado, porque não é o que está acontecendo aqui, mas é geracional. Veio do que alguém aprendeu e vai em direção ao próximo, tá? Então a gente tem alguns dados que gostaria de compartilhar, que é a violência silenciosa, né, que diz o seguinte: estudos mostram que crianças que sofrem abuso emocional apresentam 3 vezes mais risco de desenvolver ansiedade, depressão, baixa autoestima na vida adulta. Isso é do American Psychology Association. Observa que o que que é o abuso emocional, né? É quando aquela família se permite profetizar bobagem. É aquela família que permite o não zelo com a palavra. É aquela família que usa a palavra de maneira irresponsável. Então, aquela criança que tem um adulto que o tempo inteiro está reclamando, ou seja, clamando novamente por uma situação que ela não gostou. Uma pessoa que está criticando continuamente a si mesmo, porque não é só quando esse pai critica essa criança que ele está fazendo um abuso. Mas quando ele se diminui, e aí, gente, para isso tem terapia, para isso tem tratamento, para isso tem alguém que pode servir de escuta e reconfigurar isso aí. Não engole sapo, porque você está engolindo sapo e empurrando sapo no outro. Muito importante isso, essa colocação. Os adultos têm dificuldade em aceitar terapia. Hã? Até porque nós estamos vindo de uma geração de erro, né? Qualquer coisa que a gente fizesse errado, aí a crítica era muito grande. E aí eu gosto de trazer aquela frase que diz: se eu soubesse o que eu sei hoje, não faria o que eu fiz ontem. Mas eu só sei o que eu sei hoje pelo erro. Então, alguém errou, eu errei, ou alguém errou para eu poder saber. Então, não tem essa história de, ah, não, se eu soubesse, não, se não soubesse, eu ia continuar fazendo errado, né? E essa visão de que a terapia é alguém que tem o direito, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam e falam sobre o processo terapêutico. Fulana me jogou na parede, fulana me desmontou, fulana me desarrumou. De verdade, esse profissional, ele só precisa de ferramentas efetivas para mexer em dados que estão alicerçados há muito tempo. Então, se chegar ali fazendo carinho, ninguém vai sentir nada, né? Se não houver uma ação efetiva por parte do terapeuta diante daquilo que é inadmissível, não tem mudança, porque eu já estou acostumado, né? Então, o que que é esse abuso emocional? É quando eu, pai, mãe, estão me denegrindo, estão me diminuindo,
estou me fragilizando diante do contexto social. Se eu faço isso, certamente eu estou dizendo para o outro que é por aí. E quando eu digo que eu sou a última pipoca do pacote, que ninguém pode fazer nada, eu estou no contraponto. Então é importante trabalhar o equilíbrio. Luciane, não sei trabalhar o equilíbrio, não sabe não? Vai buscar quem possa te auxiliar, né? Hoje, nós que estamos na função de pai, professor, diretor, coordenador, nós precisamos nos cuidar, porque não estamos cuidando só de nós. Nós estamos transmitindo uma conduta, uma escolha, né? Um outro dado que é bem delicado é assim: pesquisas indicam que os impactos de abuso emocional no cérebro infantil são comparáveis ao do abuso físico, afetando áreas responsáveis pela regulação da emoção, memória e tomada de decisão. Isso vem da University Harvard. E mais, a OMS ela diz: uma em cada 4 crianças sofre algum tipo de abuso emocional regularmente, seja por críticas constantes, humilhação, ameaça e rejeição emocional. O que que é essa rejeição emocional? Gente, mas tu tá gorda, hein, filha? Tem o que fazer, não? Gente, mas tu é pequena demais. Tem que ser assim? Criança não sabe falar direito, não. Fecha a boca. Então, esses comentários, que não é um comentário do tipo, minha filha, vem cá, vamos conversar. O que que a gente podia fazer para ter uma alimentação mais saudável? Vem cá. Se a gente comer assim, 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 não precisa comer de boca aberta. Vem cá conversar com a mãe. Olha, se você falar com mais carinho, se você falar do que aconteceu sem dar sua opinião, você não vai julgar, mas também você não vai admitir ser julgada. Vamos treinar isso? Então, olha a diferença, né, de uma colocação agressiva, que aponta, que julga, que diminui. Eu estou ensinando o outro a fazer isso. Eu estou autorizando o outro a fazer isso. Eu estou incentivando a fazer isso. E eu estou magoando o outro com isso, né? Então a gente precisa entender que toda essa dinâmica familiar, ela foi criada para a gente gestar o amor. É na nossa casa que a gente gesta o amor. E tô te interrompendo, não sou o Jô Soares, mas vou te interromper, né. Eh, os pais, às vezes, acabam cometendo esses erros, achando que eles estão fazendo bem para a criança, né. Porque quando o pai, por exemplo, quer estudar com a criança e ele não consegue entender, e ele não consegue entender o tempo da criança, ele acaba ofendendo a criança, chama a criança de burra, não prestou atenção na aula, não sabe fazer, não sei por que que você está estudando. Ou seja, não admite as próprias limitações, Não bota na vez no admite as vizinho. próprias limitações Aham. dele como pai, né. Então eu, como gestor, falo muitas vezes que o modelo que nós estudamos não é o modelo de hoje. Nós que somos pais não sabemos ensinar as crianças com as técnicas de hoje. Então, às vezes, nós fazemos uma deseducação quando nós tentamos ensinar nossos filhos e, como nós não sabemos, cobramos deles um resultado. Veja bem, cobramos da criança um resultado que não está no tempo dele, porque o pai não conseguiu entender, a mãe, o responsável que está tentando estudar com ele, não conseguiu entender que não é aquele modelo educacional de 10, 15, 20, 30 anos atrás que estudamos. Se todos nós pararmos para pensar, a palavra socioemocional nem existia há 20, 30 anos atrás. Nunca se falava disso de uma escola. Você acha que algum educador daquela época estava preocupado se você está triste, se você está com um problema em casa, se você está tendo uma crise de ansiedade? Tudo isso hoje, de uma certa forma, está dentro do amparo escolar. Então nós temos hoje disciplina para esse propósito. E aí quando você fala que os pais, cometem
o desamor, no momento que tem falas que vai denegrir o ambiente da família, infelizmente isso se torna muito comum, né, porque estamos estressados, cansados, mas também temos que valorizar aqueles que se desdobram para que tudo isso dê certo, né, que conseguem entender que o limite entre o trabalho e a casa precisa ficar na porta. Quando ele entra em casa, o momento é outro, né, e os problemas precisam ficar na rua. Então, o que a gente pode fazer nesse contexto, Mina, e aí eu queria você, como psicóloga, falando para os nossos pais, quais são as ações que nós precisamos efetivamente tomar no dia a dia, na relação com nossos filhos, com nossa família em geral, né, o casal, o cônjuge, enfim, as pessoas que estão ali dentro daquele contexto, porque a vida é uma balança, né? Uma hora um tá bem, o outro tá mal, e o casamento foi feito para isso mesmo, para que um ajude o outro no momento que precisa, e os 2 juntos consigam passar para os seus filhos o equilíbrio, não vamos chamar perfeito, mas aquilo que a gente gostaria que fosse o melhor ou o melhor que nós podemos oferecer para ele. Como é que você acha que dá para a gente superar esses índices horríveis, né, frente às crianças e que as pessoas não acreditam o quanto abala a parte psicológica da criança. O que que você acha, fora o que nós já falamos aqui da terapia, né, que precisamos, adultos, ter consciência que a terapia está aí para ajudar, evoluiu muito, mas no dia a dia, não estou na terapia, o que que eu posso fazer para melhorar esse ambiente dentro de casa? Fala para. A palavra primordial se chama Deus, né. Quando a gente tem a junção de 2 eus, a gente encontra Deus, né. E o que que é esse Deus sem essa conotação religiosa? Mas é estarmos dentro de um eixo que nos traga a harmonia de 2. Então Deus, no meu olhar, também é a harmonia desses 2. E quando a gente tem uma harmonia dos 2, a gente precisa ter maestria na palavra, né. Ou a gente vai estudar a comunicação não violenta, porque aí, gente, ó, entra lá no Google e bota "comunicação não violenta". Ai, tem muita, 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 muita coisa, primeiro. Segundo, ninguém dá o que não tem, então eu não vou conseguir dar harmonia, equilíbrio e paz para o outro se eu estou com a alma fervendo, se eu estou com as minhas insatisfações pulsando, se eu estou ali cumprindo uma obrigação. Quanto mais eu estou cumprindo uma obrigação, mais eu, no pior momento, vai faltar o carinho, o zelo, vai faltar, porque eu não tenho, né. Então, quer cuidar bem dos outros? Se cuide. Fazer forçado é no pior momento perder o time, tá. Uma outra coisa muito importante, quando nós estamos numa relação abusiva dentro de casa, é parar para observar que lá atrás alguém me estimulou a esse caminho. E agora é a hora é agora de cura, de perdão. Busque o caminho que te convém, o nome do Deus que te agrada, a religião que você acha bonita, não me interessa, mas bota o pé lá e vai perdoar, porque o outro, segundo Bert Hellinger, pai e mãe têm um compromisso conosco: nos dar a vida. Deu a vida, todo o restante é lucro. "Ah, mas o meu pai me bateu", foi uma circunstância. "Ah, mas meu pai me tratou bem", foi uma circunstância. "Nós passamos por limitações", foi uma circunstância. "Luciano, não sei fazer isso", vai buscar um profissional que te ensine. Isso é uma questão. Segunda, percebi que o ambiente em casa tá mais balaio de gato do que um lugar para chegar. Procure falar do que te magoa, do que te entristece. "Meu chefe fez isso, 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 assim. Não foi tão agradável com o pai quanto eu gostaria", né, e o pai tá triste, né.
"Ah, Luciana, eu não vou dividir as minhas tristezas". Então vai para o banheiro, toma banho, esfria a cabeça, bota o joelho no chão, reza, respira muito e depois que você estiver bem, você vai conversar. Mas avisa, olha, o pai ou a mãe: "Não tá legal, o dia hoje foi osso. Deixa eu tomar um banho, deixa eu refrescar". Por quê? Se eu não tenho essa escuta comigo, Arthur, a tendência é que eu vou chegar em casa me segurando. É, aí o outro fala, eu respondo me segurando. E o outro me solicita, me segurando. Na pior hora, eu vou perder o controle, Panela de pressão, né? né. Vai. Então, é se ouvir, é buscar alguém que te dê apoio nessa escuta, é mostrar para as crianças sim, né. Então, houve uma época em que eu pegava 8 horas da manhã e largava 11 horas. Teve uma a minha filha mais nova, a creche abriu o hotel, porque eu ia pegá-la 11h30 da noite. Mas eu sempre tive o cuidado de dizer para elas assim: "A mãe tá lá, ó, tá vendo essa xícara aqui que você pediu para mamãe? Isso aqui é porque tu aguentou lá na escola, tu estava trabalhando junto comigo". Então eu não fazia uma coisa solo, eu compartilhava: "Eu estou trabalhando, mas você está trabalhando comigo. Para eu poder trabalhar, você tem que estar em tal lugar", né. E sempre com a escuta atenta. Que tipo de brincadeira meus filhos estão tendo entre si? Que tipo de piadinha? Olha, quer saber se está rolando abuso? Presta atenção nas piadinhas, porque ela é fruto ou de um abuso que está acontecendo ou acontecer. É como se ela ficasse pulsando, né. Então é muito importante ter esse cuidado para que a gente consiga ter uma participação melhor nessa manifestação. Agora, de novo eu vou trazer, coloca Deus em casa. "Ah, Luciane, o que que você está dizendo?". Um café onde todos congregam dos mesmos propósitos. E aí eu vou trazer você para a Sagrada Família, né. O que que é o sagrado? O sagrado é exatamente o contrário do abuso. O abuso é quando eu perco o time do equilíbrio. E o sagrado é quando eu consigo identificar que muitas vezes eu vou fazer não é o que eu quero, não é o que eu gostaria, mas é o que eu devo. A sacralidade está em usar o que tem que ser feito. E isso significa sim na hora certa e não na hora certa. "Ah, Luciano, como é que eu vou saber a hora certa?". Senta e conversa, está muito ruim, busque aqueles que estão habilitados, capacitados para você dizer: "Só, eu estou com esse problema, quais são as alternativas que você me sugere?". Ninguém é obrigado a descobrir que você está ruim dentro de casa. Ninguém é obrigado a descobrir que você está tendo uma atitude desarmoniosa, porque alguém teve. Busque auxílio. Então traga o sagrado para si, né. Procure promover, essa acolhida primeiro consigo, porque é muito mais natural a gente conseguir identificar o não sagrado no outro, o não sagrado nos coleguinhas, porque traz os colegas para casa. De vez em quando faz uma festa do pijama, convida para um lanche de tarde e não participa, mas a orelha fica dentro da brincadeira. Para quê? Para saber o que está acontecendo. Talvez se você não participar agora, que vai dar trabalho, enche o saco, não é o que você queria, você vai pagar um preço maior lá na frente. E para limpar isso dá mais trabalho. Esse é que é o problema. Bem, gente, desabuse-se, né? Se dê esse direito de melhorar a sua vida a cada dia, né? E quando nós melhoramos, melhoramos a vida de todos que estão ao nosso entorno.
Não, a escola percebe, com mais facilidade a questão da agressividade da criança, o modelo de comportamento, né, a ansiedade, a dificuldade no aprendizado, e tudo isso acaba sendo, de uma certa forma, reflexo exatamente do desequilíbrio familiar, né. É muito difícil uma criança ter uma ação agressiva dentro da escola sem uma finalidade, né. Estamos falando em situações do dia a dia, né, nada que fuja a essa característica. Então, quando nós começamos a perceber que a criança está batendo, está mordendo, está xingando, está agredindo o amiguinho, não respeita mais ordem, uma criança que era boa e de repente muda, é óbvio, existe a criança que precisa fazer arte, gente, faz parte do desenvolvimento, mas existem atitudes que nós precisamos estar atentos. E às vezes, os pais têm dificuldade em aceitar isso. Então, essa fala da professora e psicóloga Mina se torna importante para nós aceitarmos que alguma coisa precisa ser mudado, e que às vezes sozinhos não conseguimos. Então, eu vou dar a Mina aí as últimas palavras, as considerações finais, no momento que essa criança está na escola, está passando por essas dificuldades, que para eles também é uma dificuldade, eles sofrem quando estão tendo essas reações, e muitos não conseguem explicar o porquê, né. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais em cima disso, porque talvez aí esteja o grande gatilho para os pais prestarem toda essa atenção que você comentou. Arthur, nós estamos num momento tão nevrálgico nessa questão, e uma quantidade expressiva de pessoas quer ser empreendedor, quer ser dono do próprio negócio. E ser dono do próprio negócio é liberdade geográfica, liberdade financeira. Eu mando em mim. Olha só, não aprendeu a lidar com hora, não aprendeu a lidar com ordem, não aprendeu a lidar com disciplina, e aí é mais cômodo ser empreendedor. Só que empreendedor não é só não fazer, é muito fazer. Então cuidado você, paizinho, que está preparando seu filho ser empreendedor, porque ele vai pagar muito mais caro por fugir de regras. Sucesso vem antes do trabalho apenas e tão somente no dicionário. Não dá ilusão para o seu filho. Então é muito fácil a gente apontar, esquecer que tem 3 dedinhos para gente. E quando eu estou falando de todo esse processo doloroso, ele, embora seja doloroso, nós hoje temos uma história super diferenciada, sabe, Arthur? Os processos, as ferramentas, as terapias, elas estão muito, 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 muito mais modernizadas, facilitadas, gentis para lidar com coisas que verdadeiramente dói. E aí, o que que é importante? Estar em casa e priorizar a sacralidade da casa. Você, pai, é o sacerdote da sua casa. Você, mãe, é a sacerdotisa da sua casa. Portanto, a qualidade da sua palavra precisa ser compatível com isso. A qualidade da interpretação do seu cotidiano precisa ser compatível com isso. Existe uma fala de uma, pessoa que já faleceu, se chama pastora, Ludmila Weber. E ela tem uma música que diz: "Todo adorador é um sacerdote do Cordeiro". E o que que é adorar? É praticar a sacralidade. E o que que é levar essa sacralidade? Nós não podemos querer um mundo melhor, nós não podemos querer que o filho do outro respeite o nosso. Nós não podemos ficar agarrado a mimimi, a coisa pequena, a maçã, sabe? Ao Nescau. Eu não posso ficar agarrada nisso e esquecendo que eu estou formando um marido.
uma esposa, uma empresária, e que se ela não souber dar o devido zelo à equipe dela, ela está fadada ao insucesso. E essa empresária nasceu na sua casa. Qual é o legado que você quer deixar para o amanhã? Essa é a minha grande pergunta, sabe, Arthur? O que é que nós estamos deixando para o amanhã quando a gente reconhece que sofreu abusos das mais variadas dimensionalidades, não tem coragem, ousadia e intrepidez de enfrentar essa questão, mas quer dizer que agora eu sou pai, eu sou mãe. Ninguém nasceu pai, ninguém nasceu mãe. Se tiver um manual, me fala que eu vou lá comprar. Não tem manual, mas quando eu tenho a vontade, a honestidade e a entrega de fazer bem feito, eu vou até receber alguém que vai dizer: Luciane, você não acha que podia fazer isso melhor? E quando eu vou com coragem, com vulnerabilidade, encarar isso, eu vou trazer saúde, vida, coragem para os meus filhos, porque não tem coisa pior do que nós sermos sucesso, nós recebermos um auditório de aplauso e chegar em casa e encontrar um filho viciado, uma mulher insatisfeita, uma família detonada. De que vale? Nós hoje estamos trabalhando pelo bem-estar da nossa família e abrir a porta e não encontrar isso, para mim isso é abuso. Quero agradecer a professora, escritora, psicóloga Luciane Mina. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu quero dizer, pai, que é importante não confundir em você orientar o seu filho com o devido respeito, com educação, para que ele possa ter limites, entenda ou não, que ele vai ter traumas sim agora, para que ele possa viver a vida dele de uma melhor forma no futuro. Isso não quer dizer que seja um abuso familiar. O abuso é quando você passa desses limites, quando você denigra a imagem do seu filho, quando você o trata de uma forma leviana. Então, corrijam, conversem, dividam o problema, aprendam a ouvir. Nós estamos falando de crianças com adultos. O mundo está muito difícil. A quantidade de informação que entra hoje na cabeça dessas crianças devido à internet tem feito problemas incalculáveis dentro dessa geração. Mais uma vez, estamos encerrando esse nosso programa. Quero agradecer a sua atenção e agradecer à Creche Escola Sagrada Família pela iniciativa de podermos levar a todos vocês um momento de conhecimento e de esclarecimento. Até o próximo. Obrigado, tudo de bom.